Olá! Você assiste agora o programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre os partidos políticos. No Brasil, não é permitida a candidatura avulsa, ou seja, para se candidatar, o eleitor precisa estar filiado a um partido político. Mas por que isso? Porque entende-se que o partido político é peça imprescindível para a democracia. Mas os partidos políticos funcionam dessa forma? Eles funcionam como deveriam funcionar? Desempenham o papel que deveriam desempenhar? Há democracia interna, por exemplo, entre os partidos políticos? Há renovação de lideranças? Sobre esses assuntos, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o analista político Vinícius de Carvalho. Obrigada, Vinícius, pela presença. E recebo também o coordenador de informações processuais do TRE, Jacques Lopes. Obrigada, Jacques, pela presença. Pelo convite. Jacques, eu começo com você. Quantos partidos políticos existem hoje no Brasil e quantos estão regulares em Mato Grosso? Nós temos hoje 35 legendas oficialmente registradas no TSE. Destas 35 legendas, 27 são registradas também no TRE do Mato Grosso, ou seja, 27 têm funcionamento em Mato Grosso. Dessas 27, 13 são comissões provisórias e 14 são diretórios, órgãos definitivos funcionando no estado de Mato Grosso. 27 partidos, ou seja, se alguém me parasse na rua, eu que trabalho na Justiça Eleitoral, não conseguiria dizer quais são as 27 legendas. E há outras ainda em formação, não é? Sim, atualmente há 72 pedidos de registro de partido político em tramitação no TSE, partidos esses que estão em fase de colheita de assinaturas de apoiamento partidário, e que querem ainda virar partido político oficialmente, né? Não são ainda partidos políticos. Por exemplo, a gente tem o PNC, Partido Nacional Corintiano. Partido Nacional Corintiano. Partido Nacional Corintiano, é um partido que está em formação, está em fase de colheita de assinaturas. Tem algum outro partido em formação que você possa citar para a gente? São inúmeros. Tem, por exemplo, o Partido Militar Brasileiro, né? Tem uma tentativa de reedificar o partido o PRONA, do saudoso Enéas, né? Também é um partido que quer voltar a ter funcionamento no Brasil. Então, sim, temos inúmeros partidos, inúmeras associações, né? Porque ainda não viraram partidos que querem se tornar partido político. Exatamente. Vinícius, na sua opinião, por que no Brasil há tantos partidos políticos, se nas grandes democracias no mundo, ao redor do mundo, a gente vê um número bastante reduzido de legendas partidárias, né? Por que essa característica do Brasil? Ou é uma característica terceiro-mundista? Tem a ver com a economia fragilizada, um sistema político como o nosso? Qual é a análise que você faz dessa situação? Bom, primeiro, obrigado você, Mariana, pelo convite, né, para estar aqui também. Obrigado ao Jacques também pela companhia, né, o nosso espectador da TV Assembleia. Bom, são vários fatores. Nós já tivemos um modelo bipartidário na época do regime militar, né? A Arena e MDB, né? Agora ressuscitaram o MDB, né? Agora o PMDB voltou a ser MDB, tá? Criou uma dificuldade adicional, né? Mas na época era bipartidário e havia sublegenda, né? Dentro de cada partido havia sublegenda. A Arena, que era mais forte, usava mais as sublegendas, né? Sublegenda 1, Arena 2, tal, isso aconteceu. Com a redemocratização, aí houve uma liberalização, né, da criação de partidos. E favorece muito o fato do Brasil ser um federalismo, né? Ser um país federativo, ter 27 unidades da federação, 27 estados, né? Então você acaba fragmentando muito a votação e permite, né? Em São Paulo, por exemplo, são 70 deputados federais, né? Você com 1 sobre 70, você consegue eleger um deputado, tá? Vai dar os 2, 3% aí, menos até, acho que 1,4% da votação dos votos válidos, você consegue eleger um deputado. Aqui em Mato Grosso é um pouco mais difícil, são 12,5%, que são 8 só, né? Agora lá 70%, então um partido ou coligação que atinge 1,4% já consegue eleger um deputado. No Rio de Janeiro, acho que são 55 deputados, você com um pouquinho menos de 2%, quer dizer, com uma minoria, você consegue eleger, né? Então esses fatores
Bolsa influenciaram muito. E essas mudanças que foram para fortalecer os partidos, né? A partir da Lei 9095, por exemplo, 9096, né? Desculpa, de 95, que era para fortalecer o partido, né? Que atrelou o tempo de TV à bancada federal dos partidos, criou o fundo partidário, era para fortalecer. Mas um artigo dela foi declarado inconstitucional pelo Supremo, que foi a questão da cláusula de barreira, de 5%. Né? Aí acabou gerando esse efeito colateral de se criar muito partido em busca do tempo de antena, né? Como se fala, o tempo de mídia, né? E do fundo partidário. Virou um negócio, né? Virou um business. Você vê, desde então, esse crescimento. Ali em 95, você tinha 16 partidos na Câmara. Hoje nós estamos aí com 28 partidos na Câmara dos Deputados. Um ponto que tem que se destacar, Mariane, na minha opinião, na verdade, a quantidade de partidos não é tão excessiva assim. Nós temos inúmeros partidos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem dezenas de partidos, apesar de só 2 partidos disputarem realmente ali o poder. A nossa Constituição ela consagra um Estado democrático de direito. Um dos fundamentos desse Estado democrático é o pluralismo político. O partido político nada mais é do que a representação dessa pluralidade de ideias, de convicções, ali como uma plataforma para que se possa haver representatividade. E a própria lei 9.096 que o Vinícius comentou, ela diz que o partido político vem para dar autenticidade a essa representatividade. Então, o problema não é tanto a quantidade de partidos, mas sim a atuação desses partidos. O que esses partidos estão fazendo para bem representar a população? Talvez essa falta de legitimação na representação partidária que seja o grande problema que a gente enfrenta, e não tão a quantidade de partidos. Vinícius, você concorda? Acha que o número de partidos não prejudica, não afeta a democracia brasileira? Se reduzir, ficaria melhor ou não? O que você pensa sobre isso? Boa pergunta. Tem aquele partido do movimento social, né, que é aquele partido de minorias, né, de segmentos. Em outros países tem. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, poucos são eleitos, basicamente o democrata e o republicano, porque é voto distrital puro. Então, em cada distrito, o partidinho pequeno, ele nunca ganha. Ele faz 10% num, 5% no outro. O democrata e o republicano sempre fazem a maioria. Agora, como o nosso voto, além de federalismo, você tem o voto proporcional, em lista aberta. Né? Então, esses fatores todos favorecem. Então, eu acho que nós temos que caminhar para um modelo de dois níveis de partidos. Eu até estava conversando com o Jacques aqui antes. Uma série B e uma série A. Né? A série B é partido do movimento social, que está organizando um segmento, está em fase de incubadora. Como é nos Estados Unidos, que tem dezenas de partidos que representam vários núcleos. Né? Lá tem o Partido da Liberação da Maconha, por exemplo. Né? Representa um grupo de pessoas, mas na hora de disputar as grandes eleições, 2 grandes partidos acabam conglomerando ali as lideranças entre eles. É porque toda a democracia ela trabalha com 2 parâmetros, o parâmetro democrático e o parâmetro da eficiência. Você tem que ter um governo eficiente, mas que seja democrático também. Muitas vezes você pende muito por democrático, mas paralisa, fica um pouco eficiente, e às vezes é muito eficiente, mas é tecnocrático, né? Não é democrático. Então, o difícil é ter isso. Então, uma série B, com partidos movimentos sociais, mesmo numa fase de incubadora, né? E aqueles que ganharem, que crescerem, aí sim passam a ocupar os espaços, né, de poder, a disputar a eleição. Porque você tem que pensar na funcionalidade também do sistema partidário, porque a eleição elege pessoas que vão governar. As pessoas acham que a eleição às vezes é um concurso de Miss, né? Elege quem que é mais bonito, eu, você ou o Jacques, né? Mas elege pessoas que vão governar. Tem uma outra coisa que as pessoas não sabem. Quando ela vota primeiro no partido. E depois daquele partido, quem eu escolho. Porque os 2 primeiros números são os números da legenda. Né? Então, vamos supor, o número 0125. Eu estou votando no partido 01. E dentre eles o candidato 25, não é assim, Jacques? Exatamente. Pode explicar pra gente? Exatamente. O voto do eleitor, ele nunca é somente para o candidato, ele vai também para o partido. O voto essencialmente é do partido, né? Tanto que temos o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, que é um número que define a quantidade de vagas que aquele partido vai ter. Que a partir de 2020 já não teremos mais esse coeficiente. Exatamente, porque nós não teremos mais as coligações. Sim. É isso. E eu queria ler para vocês um resultado de uma pesquisa Datafolha, que foi divulgada no ano passado. Essa pesquisa, ela revela que os partidos políticos têm a confiança de apenas 2% da população. Ano a ano, os partidos políticos vêm perdendo a confiança da população. 28% disseram que confiam um pouco nos partidos políticos e 69% disseram que não confiam de jeito nenhum nos partidos
partidos políticos. O Instituto ouviu 2.771 pessoas de 21 a 23 de junho de 2017. A margem de erro é de 2%. A pesquisa revelou, isso eu achei interessante, a pesquisa revelou que as Forças Armadas são a instituição que a população deposita a maior confiança do Brasil, enquanto o Congresso, a Presidência da República e os partidos políticos caíram em total descrédito nos últimos anos. 40% disseram confiar muito nas Forças Armadas e 43% confiam um pouco. Outros 15% não confiam e 2% não souberam responder. Quanto ao Congresso, 65% não confiam, 31% confiam um pouco e 3% confiam muito. Ou seja, a percepção do eleitor em relação à confiança do eleitor em relação ao Congresso e aos partidos políticos é muito similar. Vinícius, no próximo bloco eu gostaria que você fizesse uma análise de o porquê essa queda na confiança dos partidos políticos. E também, o Jacques, eu gostaria que você explicasse como os partidos políticos estão se organizando ou se eles não estão se organizando internamente em relação à justiça eleitoral. A gente sabe que boa parte do trabalho que os partidos políticos tinham antigamente, hoje é automatizado. Eles nem precisam se dirigir à justiça eleitoral, né? A maioria dos trabalhos é feito de forma remota, pelo computador, né? Online. Mas ainda assim nós temos algumas dificuldades com eles e o Jacques vai explicar no próximo bloco. E no próximo bloco você fica sabendo por que, na análise do Vinícius de Carvalho, os partidos políticos vêm perdendo credibilidade ao longo dos anos. E o que os partidos políticos deveriam fazer para recuperar essa credibilidade? Não saia daí, nós esperamos você já já. Voltamos a apresentar Cidadania em Debate e hoje nós estamos falando sobre os partidos políticos. Você que começou a acompanhar a gente agora, eu estou com Vinícius de Carvalho, analista político, estou também com Jacques Lopes, que é coordenador de informações processuais do TRE. Uma correção, Jacques, nós dissemos agora há pouco, eu disse que as coligações, na verdade que o coeficiente eleitoral deixará de existir a partir de 2020. Na verdade, as coligações deixarão de existir. As coligações proporcionais deixarão de existir. A partir de 2020, os coeficientes continuam. O coeficiente continua no âmbito do próprio partido. Isso, exatamente. Né? Nós falamos agora há pouco sobre uma pesquisa do Instituto Datafolha que demonstrou que os partidos políticos vêm perdendo credibilidade ao longo dos anos. Eu gostaria de ouvir o Vinícius sobre o porquê desse movimento. Por que no Brasil, e se é isolado no Brasil, se isso acontece em outros locais, no mundo e outros países, qual é a sua análise sobre esse fenômeno do descrédito dos partidos políticos? Boa pergunta. Não é isolado, não. É um movimento internacional, global, isso vem acontecendo em vários países, né? Por conta do cansaço, do desgaste. Todas as instituições tradicionais estão sob ataque, né? A família, a empresa, o Estado, a igreja, os partidos, né? Então, e eles, hoje, o nível de vigilância que a opinião pública tem é muito maior do que era antigamente, né? O nível de controle social, o nível de acesso à informação que se tem hoje é muito maior, né? E já as Forças Armadas, como você citou, elas estão fora do jogo político, né? Então, elas não se envolvem em polêmica. O partido todo dia está envolvido em polêmica. CPI na Câmara, Emanuel, partido. Mas não é estranho que as pessoas, ao mesmo tempo, valorizam tanto a democracia, né? E as duas instâncias mais representativas da democracia, o Congresso e os partidos políticos, são os que as pessoas menos confiam. O mesmo eleitor que valoriza a democracia confia em quem? Confia nas Forças Armadas. E remetem a um período que a gente não tinha democracia, que era o governo militar. Sim. Não é uma análise... Não é estranho esse comportamento do eleitor? Não, sabe por quê, mano? Partido, para a maioria das pessoas, é uma abstração, né? É uma coisa conceitual. Fala PV, PSDC, para eles não significa nada. Eles votam nas pessoas. A imensa maioria dos partidos, dos eleitores, vota nas pessoas. Tanto que os partidos são mal avaliados, mas os parlamentares vêm sendo reeleitos, né? E aí? Como é que você explica essa aparente contradição? É verdade. Né? Porque a pessoa vota... O índice de reeleição é alto. É alto. Daqueles, em média no Congresso, fica na faixa de 50%, e daqueles que vão para a reeleição,
60%, quase 70% são reeleitos, porque muitos nem vão para a reeleição, né? Muitos descem para deputado estadual, vão para senador, governador, enfim. Mas de cada 10 que vão para a reeleição, em média 7 são reeleitos. Na última eleição nossa aqui, 5 deputados federais foram, só um perdeu, que foi o Eliene. Todos os outros que foram para a reeleição foram reeleitos. Sagos, Nelson Leitão, o Valtenir e o Bezerra, né? Para citar o exemplo de Mato Grosso. Mas espera aí, como que o partido é mal avaliado e os parlamentares são reeleitos? Porque o voto é personalista. Você mede o que não é personalista pelo voto de legenda, que no Brasil é 4, 5% da votação. Ali você tem um eleitor que está votando no partido. Não, eu chego lá, eu dito o número do partido e confirmo, né? Todo o restante, 90 e tantos %, vota em pessoas. Tanto que as pessoas mudam de partidos e levam o eleitorado delas. Leva o eleitorado. Entendeu? Então, o tipo de democracia que nós temos é uma democracia personalista, uma democracia clientelista. As pessoas não veem partido. Né? Até porque elas ficariam confusas. Que tem político aí que pula tanto que se o eleitor fosse olhar o partido, ele ficaria confuso. Né? Ele olha o fulano, olha a pessoa e o serviço prestado. O que o fulano fez por mim. Geralmente o que o fulano fez por mim, não pela coletividade, Pronto. Não é? Você falou em personalístico. Isso remete também à necessidade a uma questão que é o caciquismo do partido político. A gente ainda tem muito isso, os donos dos partidos, ou a gente está começando a ver uma renovação? Temos. Essa mesma relação de clientelismo que existe do político para o eleitor existe dentro do partido também. Né? A maioria dos políticos, eles têm uma máquina, eles estruturam uma máquina política que independe de partido, até porque eles mudam muito. Então eles têm lá a base deles, tem pastor de igreja, presidente de associação de moradores, vereador, enfim, eles estruturam a base deles. Quando eles mudam de partido, eles carregam a base toda. Em geral, acontece isso, né? Agora, alguns políticos ficam donos de partido, eles se especializam na máquina partidária. Aquele é o grande recurso, é o grande capital deles, né? E aí eles permanecem ali. Os outros são muito fraquinhos, não conseguem tomar, né? Porque poder não se dá, poder se toma, né? Ninguém dá poder, né? Nenhum presidente de partido vai falar, não, eu cansei, eu vou passar para você de graça, né? Você vai ter que me destronar, né? Vai ter que passar pela prova do líder, né? Do Big Brother, como eu brinco. Né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, do Jacques e do Vinícius, se vocês percebem uma melhora nesse quadro, uma mudança. Há um cenário, porque nós tivemos recentemente, nos últimos anos, muitas manifestações de rua, parece que as pessoas estão mais combativas, mais participativas, principalmente nas mídias sociais. Vocês percebem uma possibilidade de mudança desse quadro, desse cenário, ou vocês acham que é só militância de mídia social que não vai sair dali? Voltando um pouquinho só nessa questão do caciquismo, a gente tem que, como o Vinícius falou, tem políticos que se aperfeiçoam em ser donos do partido. E, na verdade, isso tem uma razão de ser, que é o grande volume de dinheiro que o partido recebe, dinheiro público. Então, nós temos aí muito dinheiro destinado aos partidos políticos e isso é a moeda de troca que você tem. O partido, para você se candidatar, você precisa ou ter voto ou ter dinheiro. Então, nesses partidos, principalmente os pequenos partidos, isso conta muito, o dinheiro conta muito. Só para a gente ter uma ideia, em 2016, 820 milhões de reais foram repassados para os órgãos diretivos nacionais, dinheiro vindo do fundo partidário, que é composto de orçamento da União e de orçamento de um fundo de multas que, na verdade, são multas que os próprios partidos ou os eleitores pagam e vão para o fundo partidário. Ou seja, eles são penalizados com multas, mas eles também são beneficiados pelas próprias multas. Desse montante, apenas 6 milhões, por exemplo, vieram para Mato Grosso. Desses 6 milhões, 4 grandes partidos ficaram com 4 milhões. Para os diretórios municipais, apenas 500 mil reais foram destinados para os diretórios municipais, ou seja, esse dinheiro dificilmente chega na ponta. Né? Então, é muito difícil para aquele pequeno candidato que não tem dinheiro e nem tem uma expressão muito grande, ter algum tipo de poder dentro do partido, conseguir influenciar uma possível candidatura, por exemplo. Agora, quanto a essas novas formas de política, a gente já vê no Brasil o que já acontece em grande escala em outros países, como principalmente na Europa, a democracia direta e a chamada democracia 2.0, que é uma democracia firmada principalmente na plataforma da internet, nas redes sociais principalmente. Aquela democracia onde as pessoas se juntam para discutir determinados problemas, determinados temas e
há um representante dessa pessoa. Então, os partidos, aquela pessoa se compromete, aquela pessoa que foi escolhida como representante se compromete a defender aquelas ideias daquele grupo em que colocou ela lá. Isso era para ser assim com os partidos políticos, mas atualmente não é. E tem essa nova tendência puxada justamente pela internet, de trazer esse novo modelo de democracia para o nosso país. A gente percebeu um movimento na internet que surgiram grandes nomes da internet, nas mídias sociais, que se tornaram até mais famosos do que artistas que estavam na TV aberta. Será que a internet trará também grandes lideranças políticas que vão, sem dinheiro, só com trabalho nas mídias sociais, conseguir abarcar o maior número de pessoas e levantar uma bandeira? Será que a gente vai conseguir ter esse efeito? Vinícius, você acha que isso pode acontecer no Brasil? Olha, alguém genuíno da internet, eu acho que ainda vai levar um tempo, Mariana. Ela vem alavancando alguns candidatos. Por exemplo, o próprio Bolsonaro e a Marina têm muitos seguidores, né? Nas mídias sociais, gastam pouco, né? Relativamente. Tem muitos seguidores para pouco dinheiro, né? Em comparação com outros, né? Mas eles são políticos que já vêm de fora, não vieram da internet. Mas eles já têm uma tradição política, isso, né? História política. Agora, vindo dessa mídia, eu acho que E o modelo tradicional dificulta o surgimento de novas lideranças, não é? Bastante. Então, eu acho que vindo dessa mídia ainda vai levar um tempo para você surgir, até porque o alcance, a gente às vezes fala muito da internet, mas nós somos uma elite aqui, né, amigos, que tem esse acesso. 50% da população não faz uso regular da internet hoje no Brasil. Você tem 50% não faz uso regular de internet. Celular, tal. 80% dos celulares no Brasil são pré-pagos. Portanto, não tem acesso à internet. É o pai de santos, só recebe, né? Só recebe ligação. Não tem, o acesso ainda é muito restrito. E ficam dependentes de um Wi-Fi, por exemplo, né? Chegar no momento que tem internet sem fio, é verdade. Então, a renovação ela tem várias barreiras. Essa barreira tecnológica é uma delas. Em outros países, não. Em outros países, o alcance é de 100%, o nível de escolaridade é outro, enfim. Tem países onde o voto é feito por aplicativo. Né? Acho que na Estônia, abre um período, você pode votar, até tal dia você pode mudar seu voto por um aplicativo. Vamos chegar nesse nível um dia, mas ainda estamos longe. Um dia. Jacques, a gente está falando sobre liderança e participação interna, renovação de lideranças intrapartidária. Em relação à liderança feminina, você percebe que os partidos estão renovando? Você, lá no TRE, que você lida com os nomes, né, que representam as legendas, na direção dos partidos, tem tido mais mulheres ou não? É interessante a gente trazer alguns números para demonstrar o tratamento desse tema na realidade. Em 2016, a gente teve, do total de candidatos que não receberam votos em 2016, 86% eram mulheres. Que não receberam nenhum voto. Meu próprio, né? E isso tem uma justificativa que eu chego nela já daqui a pouquinho. 52% do eleitorado é feminino, ou seja, praticamente metade de eleitores são homens e mulheres. Dos deputados federais, somente 10% são mulheres e 16% do Senado é de mulher. Dos filiados partidários, 44% são mulheres. Então a gente vê que não se reflete no Congresso Nacional, por exemplo, a quantidade de filiados e a quantidade de eleitorado do sexo feminino. É muito difícil para a mulher ainda, dentro do partido político, entrar no partido político, fazer política, ainda é um ambiente um pouco machista para a mulher. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós só temos uma deputada, né? Só foi eleita uma deputada na última legislatura. Há algumas tentativas de mudança, por exemplo, a cota de gênero, que é a cota de gênero que gerou aqueles 86% de mulheres que não receberam nenhum voto, é um resultado da tentativa de se impor candidaturas femininas. Então a gente vem a gente já viu que esse modelo de imposição de candidatura não funcionou, né? Porque 86% não tiveram nenhum voto, e aí vem aquela história: será que essas mulheres eram laranjas? Será que estavam ali somente para preencher a cota de gênero? O Ministério Público Federal ajuizou inúmeras ações no Brasil inteiro, inclusive aqui no estado, tentando investigar e combater esse tipo de fraude eleitoral.
Só que há também algumas tentativas de mudança. A Lei 13.165, de 2015, ela obrigou que 5% do dinheiro destinado, advindo do fundo partidário deveria ser aplicado em políticas de formação, política de mulheres. Para estímulo da participação feminina na política. Então, a gente vê que ainda é um ambiente muito machista, o ambiente político partidário. Mas temos esperança de melhora, né? Sim, com certeza. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a organização dos partidos políticos. Os partidos políticos são entidades organizadas? Como é que está a situação deles lá no TRE? Eles costumam regularizar certinho as comissões, comparecer com os documentos, com a prestação de contas? Como é que os partidos políticos se portam quando se trata de organização administrativa? No próximo bloco a gente fala sobre isso, a gente volta já. Voltamos com o Cidadania em Debate, hoje discutindo os partidos políticos. Já falamos sobre a falta de representatividade da liderança feminina nos partidos políticos. Falamos também sobre pesquisas que demonstram que os partidos políticos estão perdendo credibilidade junto à sociedade. E agora nós vamos falar sobre os partidos políticos como entidades. Será que eles são entidades organizadas? Está conosco aqui Jacques Lopes, coordenador da CRIP, coordenador de informações processuais do TRE. Jacques, como é que você avalia, de acordo com a sua experiência lá no TRE, dos 27 partidos hoje habilitados em Mato Grosso, quantos estão em comissão provisória, quantos estão com o diretório formado certinho? Como eu disse no começo, são 27 legendas hoje no estado, 13 são órgãos diretórios definitivos, são diretórios, e 14 são provisórios, as chamadas comissões provisórias. Em 2013, eu assumi a chefia da seção de registro e controle de diretórios partidários aqui do TRE do Mato Grosso. Naquela época, eu já notei que os partidos eles não tinham principalmente infraestrutura básica necessária, nem infraestrutura física e nem de pessoal. Mas os diretórios estaduais também? Diretórios estaduais, principalmente. E isso, não vou nem chegar nos municipais ainda. Isso em nível estadual, eles não eram organizados ainda. Com algumas exceções, os maiores sempre possuem uma sede, possuem um ou outro funcionário, mas a grande maioria sequer possuíam contadores, advogados, sequer possuíam uma sede, um telefone que a gente pudesse contactar diretamente. Sempre era o telefone pessoal de alguém, até mesmo o telefone de gabinete de algum vereador, deputado, alguém assim. Então, a partir daquele momento, a gente tentou trazer os partidos um pouco mais para dentro do TRE, no sentido de dar algumas orientações básicas, técnicas, em termos de legislação, em termos de sistemas, tentar organizar um pouco mais os partidos, tentar, de alguma forma, entre aspas, profissionalizar a gestão dos partidos. A gente conseguiu grandes avanços, nós fizemos o primeiro encontro partidário no estado, chamado Em Prática. À época foi um sucesso, todos os partidos compareceram, aqueles funcionários dos partidos que eram justamente as pessoas que a gente queria atingir. Hoje eles estão muito mais ligados ao tribunal. É claro que há algumas dificuldades, por exemplo, o fundo partidário nem sempre chega até os diretórios estaduais. Boa parte fica somente no diretório nacional. Então, eles não têm condições, às vezes, financeiras de ter uma sede própria. E o fundo partidário, a gente percebe que ele é mais utilizado para canalizar para campanhas políticas do que para organização e atividade partidária. Exatamente. Então, essas atividades internas partidárias, elas ficam muito prejudicadas. Muitas vezes o partido não tem um contador, não tem um advogado e acaba caindo em algumas dificuldades burocráticas e que comprometem a sua própria existência partidária, político-partidária. Então, nós tentamos, desde 2013, trazer um pouco mais para dentro do tribunal esses partidos, no sentido de orientá-los, de capacitá-los, pelo menos na burocracia necessária à sua existência. Nós informatizamos todo o gerenciamento de informações partidárias, de filiação partidária. Hoje está muito menos burocrático a gestão partidária em si.
E a maioria das atividades, o funcionário do partido ou o representante do partido não precisa mais ir até o TRE, né? Muitas dessas atividades são feitas remotamente. Sim, tanto o registro de informações partidárias quanto o controle de filiação são feitos pela internet. E o nosso suporte também via telefone. Hoje, pouquíssimos partidos vão até o tribunal para resolver algum tipo de problema. Vocês percebem uma disposição dos partidos em se organizar melhor, em buscar mais essa proximidade com o TRE para se organizar melhor? Sim, a gente vem percebendo que os partidos, quanto mais capacitação a gente oferece, maior é o comprometimento e a adesão deles, principalmente daquele funcionário do partido. O partido, muitas vezes, ele tem um presidente, que é um deputado, um prefeito, um senador, mas quem vive o dia a dia do partido são os funcionários do partido. Para este ano eleitoral, nós estamos em 2018, o TRE tem já previsto alguma atividade voltada para os partidos políticos? Sim, agora em abril... Da Secretaria Judiciária, que eu digo, porque tem outros setores no TRE, né? Sim, a Secretaria Judiciária, em parceria com o controle interno, a seção de contas partidárias, a gente vai... Em meados de abril, nós vamos fazer um evento trazendo os partidos políticos para dar novas orientações sobre a prestação de contas partidárias, prestação de contas anual. Então, a gente vai trazer, vai capacitá-los, vai falar sobre a legislação, vai falar sobre o sistema de prestação de contas, vai falar sobre o processo judicial eletrônico, o PJE. Hoje, todos os processos originários do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive as prestações de contas, elas vão tramitar pelo PJE. Então, nós vamos dar essa capacitação para eles antes deles apresentarem essas contas. Então, agora em abril a gente tem esse evento e lá para meados de maio, junho, a gente faz um outro evento voltado, sim, especificamente para a eleição. E aí nós vamos falar de prestação de contas eleitorais, vamos falar de registro de candidatura, vamos falar de propaganda eleitoral. Então, todos os temas de eleição. Nós temos feito várias pequenas reuniões trimestrais com os partidos e a adesão tem sido muito boa. Os partidos eles têm se capacitado, têm melhorado a sua infraestrutura no estado de Mato Grosso. Vinícius, eu gostaria de ouvir você também sobre a janela partidária. Há um dispositivo que permite que os políticos mudem de partido até 6 de abril agora, né? Isso. Na sua avaliação, essas janelas partidárias são uma característica brasileira, ou isso é comum também em outros países, com exceção, por exemplo, de alguns países como a Alemanha e os Estados Unidos, que tem uns partidos mais tradicionalistas, né? Mas isso é mais característica brasileira, essa mudança constante de partidos? É bem brasileiro mesmo, né? Até porque nenhuma outra grande democracia tem essa quantidade de partidos que o Brasil tem, né? Parece que só a Índia que supera o Brasil, mas que a Índia tem muitas regionalidades, né? Tem muitas regiões que são quase que países dentro do país, né? Eu trouxe algumas informações aqui, né? A fragmentação partidária, que varia de país para país. No Reino Unido, são 13 partidos. No Chile, 9 partidos. Na França, 14 partidos. E nos Estados Unidos, quase 30 legendas. Mas essas legendas, elas costumam apoiar, geralmente, um candidato republicano ou um candidato democrata. São 2 partidos maiores lá nos Estados Unidos. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma fragmentação maior. Mas nesses outros partidos, nesses outros países, mesmo com vários partidos, o que a imprensa internacional fala? Existe o toma lá da cá, da negociação pré-eleição que existe no Brasil, por exemplo, para venda, essas denúncias de aluguel de legenda, venda de legenda, existe isso também? Existe, mas é menos, né? Não é tanto quanto aqui. Aqui criou-se um verdadeiro mercado, um verdadeiro negócio, né? Pela quantidade de partidos, pelo tipo de presidencialismo de coalizão que nós temos aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm clareza da divisão de papéis entre executivo e legislativo. O parlamentar lá faz a lei e cobra que o executivo cumpra a lei. Ele não tem essa preocupação de governar, de ter cargo comissionado para ir para o executivo. Aqui é tudo muito misturado. Aqui o executivo legisla via medida provisória, via decreto, portaria, e o parlamentar quer executar, é uma coisa meio torta. Lá eles têm clareza disso, que o parlamentar estabelece a lei e fiscaliza a lei. Hoje o Congresso não fiscaliza, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas e o Ministério Público, né? O Congresso perdeu esse potencial. Então o que sobrou para o parlamentar hoje é só
esse papel de despachante, de corretor, essas negociatas, né? Porque ele não legisla. Quem legisla é o executivo e o judiciário. O judiciário tem criado regra. Ao fazer julgados, né, ele vai criando jurisprudência, ele vai criando regra, né? E quem fiscaliza é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então, o que sobrou para o Legislativo? Uma intermediação de clientelas, de demandas, né? Então, isso é algo muito próprio do Brasil mesmo. Tem uma outra reclamação em relação aos partidos, que os partidos políticos estão ausentes dos grandes debates nacionais. Não que eles estivessem sempre presentes, né? Mas houve um período da redemocratização do Brasil em que os partidos políticos participavam mais dessa discussão sobre a redemocratização do Brasil. Eles tinham uma bandeira mais definida, né? Assim como a OAB. E que hoje os partidos políticos, no momento em que se fala do retorno ao regime militar, os partidos políticos se calam e falam só de eleição, né? Qual seria... Você acha que eles estão perdendo o bonde da história, por exemplo, de se posicionarem, de falarem sobre democracia, de promoverem eventos sobre a democracia? Os partidos viraram clubes eleitorais, né? Eles, no período eleitoral, eles têm essa prerrogativa, né, de indicar mandatos, né, de indicar candidatos. No momento do legislativo, eles também têm um peso muito grande, porque as bancadas, né, o tamanho das bancadas acaba condicionado pela participação na mesa, a participação nas comissões. E lá tem disputa até para segundo suplente de comissão, né? Não existe WO em política. Não, ninguém quer, né? Alguém quer porque em algum momento aquela cadeira pode ter algum valor, né, político, tá? Então você tem essa disputa. E a questão central, Mariana, é que são muitos, né? São muitos. Ali na redemocratização eram 5, 6 partidos expressivos. PMDB, PT, PSDB, PDT, PTB, acabou. PDS, né? O PDS, que era herdeiro da Arena, né? Exatamente. Então você tinha ali, menos é mais, né? Pontos cardeais são 4 só, norte, sul, leste e oeste. Para nos orientar, eles são cardeais, né? Imagina se fossem 500 pontos cardeais. Nós íamos ficar perdidos. Né? Então são 4 pontos cardeais só. Menos é mais. Nós precisamos de um sistema com 4, 5 partidos de referência, que aí o eleitor sabe, olha, aquele ali acha isso, aquele ali acha aquilo e tal. E aí os demais partidos, assim como movimentos sociais. Né? E nós estamos agora vivenciando um momento de polarização política, né? Um pouco semelhante do que existiu um dia aqui no Brasil. Nós estamos tendo uma polarização entre direita e esquerda, entre partidos mais centrados, mais para a direita e mais para a esquerda. Você acha isso benéfico porque traz mais pessoas para a discussão política e desperta o eleitorado? Ou você acha que não é benéfico porque tem uma tendência, alguns analistas que dizem assim, as pessoas estão cegas, elas estão politizadas. Aquele que defende este extremo, ele está cego defendendo o extremo e ele jamais vai abrir os ouvidos para o outro extremo, ele não vai ouvir. E esse aqui da mesma forma. Como é a sua análise em relação a isso? Como você analisa o comportamento do eleitorado hoje diante dessas discussões extremas? Entendi. Bom, só complementando a pergunta anterior, um outro aspecto é o seguinte, os partidos não querem se comprometer com proposta nenhuma, eles querem ficar flexíveis para poder compor com todo mundo, entendeu? Num sistema com poucos partidos, você tem já alianças, coligações que já são estabelecidas. Historicamente, tais partidos são aliados. Tá? Agora, aqui não, aqui as coligações são quase completas. Né? Quando são poucos partidos, é mais possível jogar luz sobre... Isso, e mesmo as coligações, né? Se você pega na Alemanha, tais partidos estão sempre coligados, né? Enfim, você tem blocos de poder assim muito bem definidos. Agora aqui não. Aqui tirando as pontas, né? Tirando o pessoal com o Bolsonaro, a ponta direita e a ponta esquerda, né? Do campo, nesse miolo aqui todo mundo compõe com todo mundo. Então ninguém quer assumir um programa para não vetar ninguém. Eu sou contra a diversificação da matriz energética, suponhamos, né? Ter mais biomassa, mais energia alternativa, eólica, solar, tal. Mas aí eu já posso contrariar algum interesse de alguém que quer manter energia hidrelétrica. Então, por isso que os partidos estão ficando sem densidade programática. Você me permite um adendo, Vinícius? Eu acho que é justamente essa ausência de referência. Isso. Né? É o que eu disse no começo, não é nem a quantidade de partidos, é a ausência de referência. Hoje você não sabe que partido é de direita nem que partido é de esquerda, porque todos estão no mesmo bolo, como o Vinícius falou. Para você ter uma ideia, partidos que se digladiam na eleição, por exemplo, PSDB e PT, e numa eleição passada, em mais de 200 cidades, eles se coligaram entre si. Então, o que pensa cada partido desse? Que referência que a gente tem? Então, às vezes essa polarização é boa porque você acaba tendo referência. Né? Então,
a quantidade de partido não significa que ela seja uma coisa ruim. A falta de referência desses partidos, sim, isso é muito ruim, porque o eleitor não tem a sua legitimação ali, para a sua representação bem definida naquele partido. Mas na avaliação de vocês, aquela pergunta que eu fiz, isso que eu ia botar. Esse comportamento mais polarizado, ele é benéfico porque está despertando o eleitor da inércia, ou não traz acréscimo à democracia porque quem está nas extremidades não quer ouvir a opinião contrária? Então, Marina, é um processo, né? Nós ficamos muito tempo em transe, né, como eu costumo dizer, discutindo pouco política, né? O ambiente foi despolitizado. Houve esse processo ali nos anos 80, como você mencionou, com o Plano Real, o conflito reduziu, né? O conflito político. E política é conflito. Política é resolução pacífica de conflitos, na definição da Hannah Arendt, né? É a forma que a humanidade criou de resolver conflitos sem pegar em armas, né? Então, hoje nós estamos tendo uma reideologização, a discussão de ideias, de novo, e não uma discussão só administrativa, né? Eu fiz mais, você fez menos, eu fiz o Bolsa Família, não, eu que fiz. Antes era uma discussão só administrativa, agora você tem ideias conservadoras, tem uma direita ideológica que voltou, e isso é positivo, reequilibra o debate, né? E uma esquerda ideológica também, né? Agora é um processo de aprendizado, né? As pessoas vão reaprender a discutir quem estava isolado. E tem o fenômeno das mídias sociais, que é o tribalismo, né? Hoje qualquer tribo ao que você fizer parte, você encontra pessoas. Antigamente não, antigamente você era obrigado a conviver com um diferente, né? Agora hoje, via internet, se você for colecionador de selos da Hungria, você acha um grupo de colecionadores de selos da Hungria, né? Apenas exemplificando. Então você tem um tribalismo aí que está vindo junto com essa reideologização. Mas é um processo, é um aprendizado, né? Você só aprende fazendo, não tem jeito. É uma transição, né? A gente vai chegar num cenário melhor. Isso. Né? Desejamos que isso aconteça. O nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a participação do Vinícius, é a segunda vez que colabora conosco. Esteve aqui com o desembargador Márcio Vidal, discutindo justamente democracia, cidadania, aspectos importantes para a democracia e cidadania. Jacques, obrigada pela sua contribuição, realiza um brilhante trabalho lá no TRE. Eu que agradeço, sempre uma grande satisfação discutir democracia, principalmente sendo parte do TRE do Mato Grosso. Obrigada a vocês. E você que nos acompanhou até agora, obrigada por ter presenciado junto com a gente esse debate interessante. Nós traremos outros debates ao longo deste ano 2018, nós teremos eleições aí, nós temos sim que debater cidadania, temos sim que debater combate à corrupção e temos sim que debater democracia. A gente não vive sem a democracia. Ela tem seus percalços, né, Vinícius? Claro. Tem seus problemas, mas a gente não vive sem democracia. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até o próximo programa.